Multiplicação dos pães. 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentaristas, ao mesmo tempo que entreteve a verve dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de sondar seu sentido alegórico, estes últimos nisso não viram senão um conto pueril. Mas a maioria das pessoas sérias viu, nesse relato, embora sob uma forma diferente da forma comum, uma parábola comparando o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se aí ver, entretanto, mais do que uma figura, e admitir, sob um certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem para isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação de espírito, a atenção firme dada a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, aqueles que seguiam a Jesus eram pessoas ávidas de ouvi-lo. Não há, pois, nada de espantoso que, fascinados pela sua palavra e talvez também pela poderosa ação magnética que exercia sobre eles, não hajam sentido a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo, na linguagem figurada que lhe era habitual, admitindo-se que se haja realmente levado alguns pães, que esses pães bastariam para saciar a multidão. Ao mesmo tempo, dava a estes uma lição. Dai-lhes vós mesmos de comer, dizia ele, ensinava-lhes por aí que poderiam também alimentar pela palavra. Assim, ao lado do sentido alegórico moral, pôde-se produzir um efeito fisiológico natural muito comum. O prodígio, nesse caso, está no ascendente da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de fazê-la esquecer de comer. Essa força moral testemunha a superioridade de Jesus, bem mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como uma alegoria. Esta explicação, aliás, se encontra confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. O levedo dos fariseus. 49. Ora, os seus discípulos, tendo passado para além da água, esqueceram de levar consigo os pães. Jesus lhes disse, tende cuidado em vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus. Mas eles pensavam e diziam entre si, é porque não trouxemos pães. Pelo que Jesus, conhecendo-lhes, disse, homens de pouca fé, por que conversais entre vós que não trouxestes pães? Não compreendeis ainda, e não lembrais que 5 pães bastaram para 5.000 homens? E quantos deles levastes nos cestos? Como não compreendeis que não era de pão que vos falava, quando vos disse para vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus? Então, eles compreenderam que não lhes dissera para se guardarem do levedo que se coloca no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. São Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 12. O pão do céu. 50. No dia seguinte, o povo, que permanecera do outro lado do mar, notou que não houvera ali outro barco, e que Jesus nele não entrara com os seus discípulos, mas que só os discípulos se foram, e como depois chegaram outros barcos do Tiberíades, junto ao lugar onde o Senhor, depois de dar graças, os nutrira com 5 pães, e que conheceram, enfim, que Jesus não estava lá, não mais do que os seus discípulos, eles entraram nos barcos e foram para Cafarnaum buscar a Jesus. E tendo-o encontrado além do mar, lhe disseram, Senhor, quando viestes aqui? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, vós me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque vos dei o pão para comer e ficastes saciados. Trabalhai para ter não um alimento que perece, mas aquele que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu o seu selo e o seu caráter. Eles lhe disseram,
Que faremos para fazer as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Eles lhe disseram: que milagre, pois, nos fazeis, a fim de que, vendo, creiamos em vós? Que fazeis de extraordinário? Os nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: ele lhe deu para comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Eles lhe disseram, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse: vós me vistes e não crestes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Mas eis o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que o come não morra. São João capítulo 6, versículos de 22 a 36 e de 47 a 50. 51. Na primeira passagem, Jesus, lembrando o efeito produzido precedentemente, dá claramente a entender que não se tratava de pães materiais. De outro modo, a comparação que estabelecera com o levedo dos fariseus fora sem objeto. Não compreendeis ainda, disse ele, e não lembrais que 5 pães bastaram para 5.000 homens, e que 7 pães bastaram para 4.000 homens? Como não compreendeis que não era do pão que vos falava, quando vos disse para vos guardar do levedo dos fariseus? Essa comparação não tinha nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. O fato fora bastante extraordinário em si mesmo para ferir a imaginação dos seus discípulos que, entretanto, não pareciam dele se lembrar. É o que ressalta, não menos claramente, do discurso de Jesus sobre o pão do céu, no qual procura fazer compreender o sentido verdadeiro do alimento espiritual. Trabalhai, disse ele, não para ter o alimento que perece, mas aquele que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, que é o pão descido do céu e que dá a vida ao mundo. Eu sou, disse ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas essas distinções eram muito sutis para essas naturezas rudes, que não compreendiam senão as coisas tangíveis. O maná que alimentara o corpo de seus ancestrais era, para eles, o verdadeiro pão do céu. Aí estava o milagre. Se, pois, o fato da multiplicação ocorresse materialmente, como esses mesmos homens, em proveito dos quais se produziu poucos dias antes, foram tão pouco tocados para dizerem a Jesus: que milagre, pois, fazeis, a fim de que, vendo-o, creiamos em vós? Que fazeis de extraordinário? É que eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, quer dizer, sinais do céu, operados sob ordens, como pela varinha de um feiticeiro. O que Jesus fazia era muito simples e não se afastava muito das leis da natureza. Mesmo as curas não tinham um caráter bastante estranho, bastante extraordinário. Os milagres espirituais não tinham bastante corpo para eles. A tentação de Jesus. 52. Jesus, transportado pelo diabo sobre o ápice do templo, depois sobre uma montanha e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Nota. A explicação seguinte é tirada textualmente de uma instrução dada a esse respeito por um espírito. Fim de nota. 53.
Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer os homens compreenderem que a humanidade está sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, às quais a sua natureza fraca a leva a ceder. A tentação de Jesus, portanto, é uma figura e seria preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como quereríeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, estivesse submetido por um tempo tão curto que fosse às sugestões do demônio, e que, como o diz no Evangelho de Lucas, o demônio deixou-o por um tempo, o que daria a pensar que ele estivesse ainda submetido ao seu poder? Não, compreendei melhor os ensinamentos que vos foram dados. O espírito do mal nada pode sobre a essência do bem. Ninguém disse ter visto Jesus sobre a montanha e nem sobre o ápice do templo. Certamente seria um fato de natureza a se espalhar entre todos os povos. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis admitir que o espírito das trevas pôde dizer àquele que conhecia a sua origem e o seu poder: adora-me, e eu te darei todos os reinos da terra. O demônio teria, pois, ignorado quem era aquele a quem fazia tais ofertas, o que não é provável. Se o conhecia, a sua proposição era um contrassenso, porque sabia bem que seria repelido por aquele que viera arruinar o seu império sobre os homens. Compreendei, pois, o sentido desta parábola, porque é uma, do mesmo modo que as do filho pródigo e a do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que os homens correm se não resistem a esta voz íntima que lhes exclama sem cessar: tu podes ser mais do que não o és. Tu podes possuir mais do que não possuís. Tu podes crescer, adquirir, cede à voz da ambição, e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela nos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, dizendo às más inspirações: retira-te, Satanás. De outro modo dito, para trás a tentação. As duas outras parábolas que vos lembrei vos mostram o que pode ainda esperar aquele que, muito fraco para afastar o demônio, sucumbiu às suas tentações. Elas vos mostram a misericórdia do pai de família estendendo a sua mão sobre a fronte do filho arrependido e lhe concedendo com amor o perdão implorado. Elas vos mostram o culpado, o cismático, o homem impelido pelos seus